Olá, seja muito bem-vindo ao Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Para você que não me conhece, meu nome é Diego Córdova, sou especialista no uso de tecnologias aplicadas à educação. Eu estou aqui para conversar com vocês hoje a respeito das inteligências artificiais que estão tão em voga agora, tá todo mundo falando sobre isso, especialmente no que se trabalha, no que se refere ao trabalho, do marketing digital, né, das redes sociais, postagens e produção de conteúdo acima de tudo, mas esse assunto agora permeia também a educação porque vai ter os seus reflexos. E é bom que nós tenhamos em mente quais são as potências, as valências da utilização da inteligência artificial e como isso pode impactar, tá, dentro da educação, especialmente na sala de aula. É bem verdade que quem assiste aqui os vídeos do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação já viu algumas vezes a minha fala a respeito de como a escola permanece no formato do seu primórdio, da sua formação inicial, com a carteira enfileirada, né? O professor lá na frente falando, os alunos escutando. Existe uma movimentação muito grande, muito interessante para a troca desse formato, colocando a aprendizagem no centro da sala de aula, né? O foco em ensinar o aluno a aprender. Durante um tempo nós tivemos o termo aluno, né, como o ser sem luz, que nós já discutimos várias vezes aqui no Instituto de Pesquisa, e isso foi sendo modificado gradualmente, ao ponto de entendermos que, ao invés do foco ser o professor transmitir o conteúdo, né, saindo aqui daquela famosa educação bancária, em vez de termos isso, temos agora então, né, a aprendizagem no centro da sala de aula, ou seja, nós temos o foco em ensinar o estudante a aprender. Eu, particularmente, costumo dizer que o bom aluno, ele aprende com o professor, sem o professor ou apesar do professor. E isso talvez seja uma das coisas mais interessantes que possamos oferecer em 2023, que é o professor compreender que ele não tem mais aquela primazia, aquele vislumbre de ser o grande ser da sala de aula. Ele assim o será se ele fizer um bom trabalho. E esse bom trabalho será validado pela a aprendizagem do estudante. E não por aquilo que ele tem capacidade, né, dentro da sua oratória de fazer uma coisa às vezes muito simples, parecer muito mais rebuscada do que necessariamente é. Mas claro que isso também não se resume ao papel do professor. Também toda a área de gestão escolar precisa de uma certa modificação para também absorver certos itens tecnológicos que estão chegando, absorver, acima de tudo, novos conceitos que precisam ser absorvidos. Por exemplo, uma coisa que eu vou bater na tecla aqui, mesmo não sendo necessariamente, e vou fazer isso rapidamente, mas não sendo necessariamente o assunto desse vídeo, durante a pandemia nós tivemos as salas de aulas virtuais, né? Nós tivemos a utilização do ensino híbrido na sua máxima potência nas salas de aulas brasileiras. E nesse mesmo momento, os laboratórios de informática foram cerceados da sua utilização, bem como os profissionais de tecnologia educacional foram dispensados, os professores de tecnologias foram dispensados, porque é um custo para a escola. Muitas vezes foi mais fácil, muitas vezes, contratar uma pessoa específica para poder dar uma orientação. Muitas escolas nem sequer fizeram isso, empurraram nos seus professores a alcunha de ter que saber certas coisas que até então eles não precisavam saber, porque não era da natureza do seu serviço, e num dado momento tudo tinha que acontecer. E no momento que mais se precisou, a tecnologia não estava na sala de aula, não estava disponível, não só para os alunos, mas também para os professores. Eu vi algumas escolas matando, por exemplo, as matérias periféricas, dentre elas a matéria de informática, no momento que mais se precisava. Né? Então isso é um tanto contraditório, e aí começam a surgir recursos que fazem a gente pensar, como é o caso da inteligência artificial. Ora, se você entender exatamente do que eu estou falando, né? Porque quando se fala de inteligência artificial de um modo leigo, se lembra dos filmes que tem de Hollywood, né, de robôs, de certas coisas, e eu não estou falando exatamente desse caso, talvez no futuro, mas no momento eu tenho um outro conceito. Eu vou até ler uma pequena fração de uma coisa que eu achei na internet para ficar bem esmiuçado, bem simples, para todo mundo poder entender junto comigo do que eu estou falando. Com as ferramentas de inteligência artificial, criar conteúdo se tornou fácil. Essas ferramentas permitem que os criadores de conteúdo otimizem o seu trabalho, pois elas oferecem recursos avançados
para organizar e aprimorar o seu conteúdo. Ou seja, se eu quisesse não ter que pensar, eu podia agora pegar uma ferramenta dessa, descrever sobre o que eu quero falar, e essa ferramenta me daria completo roteiro para poder falar com vocês. Seria muito simples fazer isso. Mas o que tem a ver isso com a educação? Qual é o impacto disso na sala de aula especificamente? Bom, se a sala de aula não mudar o seu formato, se as aulas continuarem no mesmo formato antigo, a começar os trabalhos de casa vão morrer, né? Vão perder o seu valor. Porque se a criança, se o estudante, se o adolescente, se o jovem, ele for para casa com uma missão de montar um determinado conteúdo, e esse conteúdo tiver que ser expressado em texto, em imagem ou vídeo, bom, não haverá mais garantia que esse estudante estará fazendo isso, porque ninguém mais quer perder tempo. Muito se fala que os estudantes de hoje em dia eles não têm o foco no aprendizado, eles não conseguem. Tá, para um pouquinho, faz o seguinte, na sala de aula ele não para quieto. Bota o videogame que a pessoa gosta, bota o conteúdo de YouTube que a pessoa gosta e vamos ver se eles conseguem parar quietos ali. Eu não estou defendendo que um professor tem que virar um bobo da corte e muito menos a escola um circo. Isso é inviável, é desnecessário, é besteira falar uma coisa do gênero. Né? É uma completa tolice, vamos colocar assim, para poder usar um termo brando e falar com todos vocês. A minha questão é como nós podemos fazer, e isso tem que ser repensado, para não replicarmos práticas antigas e trazermos para a educação, especialmente para a sala de aula, um conteúdo, um formato de conteúdo, um formato de ensinar e aprender que seja mais eficaz e mais interessante. Porque, ora bolas, o YouTube é uma plataforma de ensino. Se você não sabia, deveria saber. O YouTube ele não é uma plataforma de reposição de vídeos, de armazenamento de vídeos. É uma plataforma de ensino. As pessoas aprendem no YouTube. É que as pessoas que colocam o vídeo lá, colocam seus vídeos em determinados formatos, variados formatos e motivos, conteúdos diversos. Mas se hoje eu quiser aprender como consertar o motor de um carro, eu tenho conteúdo lá. Se eu quiser aprender a cozinhar uma determinada comida, eu tenho conteúdo lá. É para isso que serve. E os jovens e adolescentes e crianças também aprendem com o que está lá. Por isso que vale muito a pena você revisar sempre o que esse jovem adolescente está vendo lá na internet, porque tem tudo, inclusive o que não presta. Pois bem, se ele consegue focar nesse tipo de conteúdo e nesse formato de aprendizagem, nós temos que trazer algumas coisas para que ele foque dentro da sala de aula também. Agora, fora da sala de aula, nós temos um desafio novo, porque agora se apresentam novas ferramentas com valores diversos que podem fazer isso aqui, criar conteúdo para postagens, para formação textual, para palestras e muito mais. E olha só que legal, se vendem dessa forma, mas o que pode ser feito a partir disso é que é o X da questão na educação, né? Porque isso não se resume, criar um texto a partir de uma descrição simples não vai se resumir necessariamente para um palestrante. O estudante pode usar para poder fazer o trabalho de casa, que seria uma redação, por que não? O que impede ele de fazer o que ele quer? Você? Eu? Eu acho que não, né? Então, se antigamente eu tinha a folha do papel ao maço, se não me engano era esse o nome, já estou até esquecendo, eu tinha folha do papel ao maço, o cara tinha que pegar uma enciclopédia, ler o conteúdo, escrever o conteúdo, passar por todos os processos. Agora que ainda por cima é tudo entregue de forma impressa, isso vai ser finalizado, isso vai findar, não tem mais como eu exigir esse processo de estudante, e mesmo que eu peça a mão, ele pode se dar o trabalho de fazer todo o conteúdo de forma automática, né? E passar isso para o papel depois, pelo menos ele vai se dar o trabalho de ler e escrever, né? Que já é um dos formatos de processo de aprendizagem. Porém é muito pouco, né? É muito pouco para o que nós temos hoje em dia. Se tratando de ensino híbrido ainda por cima, ou à distância, é inviável, né? Ninguém vai mandar nada pelo correio para que a gente tenha a garantia que foi escrito à mão, se é que é o próprio estudante que faz à mão. Nós sabemos que muitas vezes, dependendo da faixa etária, nós temos os responsáveis escrevendo, fazendo os conteúdos para que a criança possa aguentar o ritmo de trabalho. Isso é uma realidade que a gente tem que ver que está acontecendo. Bom, para poder ficar claro por que eu estou batendo nessa questão, especialmente nas lições de casa, né? Eu vou falar aqui para vocês sobre a existência de 6 ferramentas que eu encontrei assim, aleatoriamente numa pesquisa super simples no Google, que você também pode encontrar, para compreender a complexidade do que eu estou tentando dizer.
tá? Por exemplo, a primeira ferramenta que eu estou querendo dizer aqui para vocês é a tal da sinestesia, SY, tá? O objetivo dessa ferramenta aqui é criar vídeos a partir de textos, ou seja, você descreve o que você quer e ele cria um vídeo completo para você. Estou falando de vídeo, com a expressão, com a face de uma pessoa, ou então, de repente, com um passarinho voando, passando por um carro, assim, assim, assado. Você escreve o que você quer e essa ferramenta aqui cria vídeo. E olha só que legal, essa ferramenta já tem um banco de dados com aproximadamente 100 idiomas disponíveis, ou seja, o português também já está lá, ou seja, os nossos alunos podem utilizar para poder criar uma apresentação em vídeo para a gente. É uma ferramenta que talvez não te preocupe agora, mas escuta as próximas ferramentas. Nós temos o Language Tool, que é um corretor ortográfico inteligente, ou seja, eu pego um texto, coloco lá. É claro que para quem vai fazer postagem em rede social, para quem vai criar um roteiro para uma palestra, apresentações e afins, é uma excelente ferramenta para você não perder tempo. Porém, se tratando de educação, bom, imagina as aulas de português, né? O camarada vai lá, pega o texto que ele produziu de alguma forma, passa nessa ferramenta, ele não aprendeu nada, você achou que ele aprendeu e infelizmente as coisas vão acabar passando, né? Não estou falando do corretor básico de um Microsoft Word, eu estou falando de um corretor baseado em inteligência artificial, que também é capaz de aprender. Enfim, nós temos o Copy AI, de inteligência artificial, só que no termo em inglês. É uma ferramenta de escrita criativa, utilizando a inteligência artificial. Ela é capaz de aprender o que nós queremos, o formato que nós gostamos, e vai cada vez mais produzindo conteúdo de acordo com uma dinâmica que se parece com o que nós faríamos. Isso é muito interessante também, porque dá uma personalidade ao texto de forma criativa. Nós temos também aqui o famoso, um que está sendo falado demais, que até o Google está se movimentando para poder fornecer uma nova ferramenta que sobreponha a essa, mas essa é uma ferramenta muito famosa, que para qualquer um que use o Instagram ou o YouTube já ouviu falar, pelo menos, que é o ChatGPT. É também uma ferramenta de criação de texto, com capacidade de criar roteiros, legendas para posts e tudo mais. Ou seja, eu falo o que eu quero, ele me dá um texto completo. Desde uma palestra até uma redação, por que não? Dentre muitas outras coisas, né? Eu tenho aqui a quinta, né, que eu vou falar agora, a quinta ferramenta de 6, já finalizando, a Magic Studio, que seria uma ferramenta de edição de imagem baseada em inteligência artificial, com a capacidade de remover fundo, objetos e logomarcas e tudo mais. Ou seja, poxa, pesquisa uma imagem assim assado. Se você acha que ele vai trazer uma imagem, você dá o trabalho de cavucar a internet, de pesquisar assim assado, ele pode pegar uma imagem qualquer, retirar o que não quer e entregar para você baseado, né, naquilo que você solicitou. Então, talvez seja necessário que a gente comece a ser criativo, né, para que o estudante use essas ferramentas, talvez, mas criando a partir dessas ferramentas com foco na aprendizagem daquele determinado conteúdo. Mas seguindo, e para poder finalizar, nós temos o Midjourney, que seria uma ferramenta, olha só isso, seria uma ferramenta para criação de imagens do zero, baseado em uma descrição textual. Ou seja, não se trata mais de eu buscar uma imagem na internet, pesquisar alguma coisa, acabar lendo um conteúdo, não. Eu vou nessa ferramenta, falo o que eu quero, descrevo o que eu quero, a ferramenta cria imagens com opções de imagens para que eu escolha aquilo que eu quero, baixe e entregue o conteúdo, seja para uma rede social, seja também para a sala de aula. Então, se nós continuarmos, olha só a quantidade de ferramentas que nós temos aqui disponíveis. Se nós continuarmos entregando o mesmo formato de sala de aula, o mesmo formato de trabalhinhos escolares, o mesmo formato de provas, o mesmo formato de entrega de conteúdo, ao invés de focar no ensinar a aprender, ao invés de focar numa sala de aula dinâmica, com novos formatos, com colocar o estudante para pensar mesmo naquilo. Se a gente pegar o papelzinho amarelo do projeto escolar e pegar aquele exercício que nós aplicamos há 5, 6 anos atrás, tentar aplicar com a turma de agora, simplesmente vai perder sua validação, porque se eles descobrem isso aqui, eles descobrem agora com mais facilidade do que eu e você com a nossa idade, e ainda mais pessoas mais velhas que estão na nossa sala de aula, bom, se eles descobrem isso aqui, eles simplesmente não vão fazer absolutamente nada do que você pedir para a sala de aula, né? do trabalho para casa. Então,
dentre muitos aspectos, nós temos que pensar como absorver isso aqui. Não adianta falar mal disso aqui, isso aqui é uma realidade. Nós temos que pensar em como absorver. Até há pouco tempo atrás nós estávamos discutindo sobre absorver o quadro multimídia, a existência do data show, recursos de vídeos, recursos de reposição de conteúdo online, banco de dados online, salas de aulas virtuais. Isso aí já tinha que ser uma coisa relativamente do passado, porque coisas como essa aqui são a realidade. Isso aqui são programas, são softwares. E antigamente nós tínhamos a fabricação de computadores, da parte das peças, o hardware, e a partir daí se faziam softwares para poder rodar nos hardwares, se faziam os programas para poder rodar nos computadores. Agora nós estamos numa fase que nós fazemos as peças, o hardware, para aguentar os programas que existem. Virou o jogo. Então talvez seja a hora da gente pensar nos tipos de programas que estão disponíveis para essa garotada toda aí utilizar e o que nós podemos fazer com isso para poder tornar a aprendizagem dinâmica, interessante e simplesmente potencializadora, né, para os estudantes do nosso Brasil. Fica aqui o meu recado. Espero que você tenha gostado. Se você não entendeu qualquer parte do vídeo, se você está com dúvida de alguma dessas ferramentas que eu citei, dá uma pausa, retorna um pouquinho o vídeo. Você tem essa disponibilidade aqui no vídeo que você está assistindo. Escuta novamente e qualquer coisa, os nossos canais estão abertos para você poder tirar dúvida conosco, inclusive comigo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixo aqui a minha mensagem de sempre, toda vez eu finalizo o vídeo da mesma forma. Vamos juntos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz para todos nós.